Então, boa noite a todos, os que são discípulos do ressuscitado, que a paz do Senhor esteja convosco nesta alegria pascal que inunda a nossa vida, que inunda a Igreja, que inunda o nosso coração, com a presença do Senhor ressuscitado, com a força do seu Espírito, que transforma, que dá sentido à nossa vida. Como somos felizes por termos um Deus que nos ama e por esse Deus também nos ajudar a perceber o quanto somos amados e, ao mesmo tempo, o desafio que nos faz para que possamos corresponder, então, a este amor como discípulos. Eu gostaria de começar com um trecho pequeníssimo, é um versículo apenas, o versículo 4 do capítulo 50 de Isaías, que é o terceiro cântico do servo, e que diz isto: o Senhor Deus me deu a língua de discípulo para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã Ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. O Senhor abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Então, a nossa primeira atitude é procurarmos perceber que todos somos discípulos. Aqui não há mestres. Mestre é só Jesus. E, portanto, querer ser discípulo é querer conhecer Jesus, querer amar Jesus, querer viver em Jesus. A partir do subtema que me deram para desenvolver, portanto, o discipulado, ser discípulo, que começa precisamente por dizer que Jesus tinha uma missão: salvar todos os homens, todas as épocas e latitudes geográficas. E por isso ele deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, o mandato: ide por todo o mundo. Ora bem, em primeiro lugar, ser discípulo é perceber tudo aquilo que Deus nos dá. E certamente que no meio de todas as coisas que Deus nos dá, a mais importante de todas é a vida. Porque é a partir da vida que encontramos a fé e é a partir da vida que todas as coisas acontecem. Por isso, o grande dom de Deus, o maior presente que Deus nos deu é a vida. Porque Deus é vida. E por ser vida, chama-nos à vida, a fazer parte com Ele deste projeto de vida que Ele sonhou para cada um de nós. Portanto, esta consciência da vida, esta consciência de valorizar a vida, de perceber que a vida é um dom, é um presente que temos que cuidar porque não nos pertence. A vida é um dom que Deus nos deu para o gerirmos com responsabilidade, com cuidado, com respeito. E por isso Deus vem salvar os homens em Jesus, vem salvá-los de quê? Ora bem, Jesus vem salvar-nos do pecado. Nós sabemos que Deus, tudo o que sai de Deus é bom. Ainda ouvíamos na Vigília Pascal, a primeira leitura do livro do Gênesis, que nos falava do ato criador de Deus, e Deus viu que era bom, e quando Deus criou o homem e a mulher, diz: Deus viu que era tudo muito bom. Portanto, este sobrevalorizar a criatura humana criada à imagem de Deus. Só que, como sabemos, o grande pecado é o orgulho. Foi esse pecado que fez com que Satanás, que era um anjo celeste, fosse expulso do paraíso. É este também o pecado que está na origem do pecado da humanidade, o orgulho dos nossos pais, dos nossos primeiros pais. O pecado original e tudo aquilo que ele nos deixa também como concupiscência nas nossas almas. Este orgulho, este querer decidir, este querer assumir o papel de Deus, este querer ser o dono das coisas, decidir o que é bem, o que é mau. Esta tentação teve consequências terríveis, nefastas na humanidade. E nós vemos hoje como, cada vez mais,
na nossa sociedade, na nossa cultura, há este desejo. O homem quer decidir quando pode tirar a vida, quer decidir o que fazer em tudo. O homem quer assumir o papel de Deus. Ora bem, por isso Jesus vem salvar-nos, vem libertar-nos deste orgulho, libertar-nos, enfim, de tudo aquilo que nos impede de sermos autênticos discípulos. E como é que nós podemos vencer esse pecado? Há uma palavra que é chave, que é determinante, que é fundamental no léxico cristão, que é a humildade. Vemos como Deus nunca desistiu de nós. Pela humildade e pela fé, o Senhor chamou Abraão, fez com ele um caminho, uma promessa. Pela humildade, Abraão abraçou esta fé, viveu-a. Depois vemos como Deus nos envia profetas ao longo da história. E na plenitude dos tempos, Deus envia-nos o seu Filho. E vemos como o nascimento de Jesus, no mistério da encarnação, é precedido por aquela escolha dos seus pais. Maria, ontem celebramos, como aqui foi dito, o sim de Nossa Senhora, a Anunciação, precisamente porque o dia 25 de março deste ano calhou na Semana Santa, na segunda-feira, e então, como não podíamos celebrar, foi adiada para depois da semana a seguir à oitava da Páscoa, porque a semana da oitava da Páscoa forma como que um só dia na liturgia. Então celebramos ontem este sim de Maria, a humildade. Foi a humildade de Maria que conquistou o coração de Deus e que fez com que o Senhor depois a agraciasse com todas as graças. Ela foi preservada do pecado original, mas depois foi aquela mulher fiel, que em tudo e sempre cumpriu a vontade de Deus. Depois vemos como José também se associa a essa humildade. Não entendendo os planos de Deus, aceitou aquilo que Deus tinha para ele. Ora bem, só quando nós nos tornamos humildes, e por isso a humildade é uma virtude sempre a descobrir e a conquistar. Santa Teresa d'Ávila dizia num pensamento muito bonito, que eu penso tantas vezes: humildade, humildade, por ela se deixa vencer o Senhor a tudo o que dele queremos. Quando somos humildes, quando a nossa humildade é autêntica e é verdadeira, nós conseguimos tudo de Deus. E quando somos humildes, então podemos começar a pedir, começamos a perceber. Nós vemos como aquele episódio dos filhos de Zebedeu, que no Evangelho diz que foi a mãe, foi pedir a Jesus para que se sentasse um à sua direita e outro à esquerda. Depois outro evangelista diz que foram os próprios que pediram, e parece que está mais certo, não é? O outro evangelista tentou um bocadinho aliviar o papel dos filhos de Zebedeu, mas de facto é este desejo, esta aspiração de alguma forma à grandeza que todos temos e que temos que vencer. Jesus responde: não me compete a mim conceder, mas promete-lhes que eles vão acompanhá-lo na missão. E é isso também que o Senhor nos pede. Depois vemos aquela atitude, e falando um bocadinho desta coisa de ser discípulo, como na cruz a atitude daqueles dois ladrões foi tão diferente. Um começa a exigir: se és filho de Deus, então salva-nos daqui. Este orgulho, esta capacidade que muitas vezes nós temos de exigir e achar que temos direitos. Qual foi a atitude do outro? Humildade. Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Foi um verdadeiro discípulo aquele homem, que em tão pouco tempo aprendeu que estava diante do Mestre, que estava diante do Salvador, que estava diante do Messias. E naquele momento alcançou a graça.
a sensibilidade de Jesus quando se aproximam dele com humildade. Aquele episódio da mulher que pede a Jesus o milagre e o Senhor responde assim aparentemente friamente: mulher, não é justo dar os pães aos cachorros. E ela responde: mas Senhor, também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do dono. E tantos outros episódios que nós conhecemos de Jesus, que vemos como aquela humildade sincera toca profundamente o coração do Senhor. Quem é humilde torna-se um verdadeiro discípulo. E por isso, ser discípulo é receber uma vocação. Não se pode desligar o ser discípulo da vocação, do chamamento. O grande chamamento de Jesus a cada um de nós passa precisamente por esta descoberta da humildade que nos torna autênticos discípulos de Jesus. O nosso chamamento, a nossa vocação é a eternidade. Para isso Deus nos criou e é isso que Ele nos chama. É a eternidade, fomos criados para viver felizes. Já aqui, tanto quanto é possível, porque obviamente a felicidade plena não existe aqui, há muita gente a procurá-la, mas bem podem viver enganados, não é? Porque mais cedo ou mais tarde a vida vai se encarregar de ensinar que a felicidade plena não existe neste mundo. Temos momentos de felicidade, tal como aconteceu no Tabor, naquele dia em que Jesus convidou Tiago e João, mas depois, amor, não, temos que ir lá para baixo, viver o mistério da cruz, e então um dia a felicidade há de ser plena. Ora bem, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, o que é que isso significa? Se perguntarmos hoje a muitos cristãos o que se entende por fé ou por chamamento, possivelmente veríamos que para muitos a fé se reduz a pertencer à igreja, a uma igreja, a professar um credo, a adesão a uma moral, exatamente nós católicos temos muito, de facto, ou então ao cumprimento de ritos cultuais. Tudo isso tem o seu lugar. As primeiras comunidades cristãs, se fôssemos fazer essa pergunta, ter-nos-iam respondido de outra forma. Ter fé, ser discípulo ou ser chamado, significa crer em Jesus e segui-lo. Os primeiros cristãos tinham esta noção muito clara. Este seria o termo utilizado, ou seja, ser cristão significa ser crente. É o homem ou a mulher que se esforça por construir a vida segundo os passos do seu mestre. É aquele que cultiva no seu coração o Espírito Santo para, a partir desse Espírito, conhecer, amar, viver Jesus. Conhecer porque ninguém ama o que não conhece. Amar porque, a partir do momento em que se conhece, é que se pode amar. Como numa relação entre um casal, entre uns namorados. Primeiro se conhecem, depois descobrem o amor e só a partir do amor começam a viver. E também com Jesus a nossa experiência passa por aí. Primeiro precisamos de conhecê-lo, porque não podemos amar o que não conhecemos. Depois de conhecer, temos que o amar. E a partir do momento em que descobrimos esse amor, então começamos a viver. E começamos a viver esse amor na nossa relação com Jesus. Obviamente é importante entender bem este segmento, este ser discípulo. Não se trata apenas de uma imitação, nem de copiar, trata-se de acreditar no que ele acreditou, dar importância ao que ele deu, interessar-se por o que ele se interessou, defender a causa que ele defender, olhar os outros como ele os olhou. Aquele cântico do Padre Zezinho que se cantou durante tanto tempo e que ainda hoje se canta: amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, viver como Jesus vivia. De alguma forma
sintetiza um bocadinho a atitude daquilo que é o verdadeiro discípulo. É procurar conhecer o seu mestre, e por isso a riqueza que temos na palavra de Deus, na Escritura, e o podermos aprofundar, podemos meditar, podemos rezar. Geralmente, quando se fala de chamamento ou de vocação, muitas vezes pensamos que isto é coisa para jovens. Sobretudo quando se fala de vocação. Ora bem, jovens que estão a começar a vida, bem, esse chamamento, sabemos bem, é muito importante. Mas nós sabemos que Deus não fica mudo ao passar dos anos. É importante, e acho que é enriquecedor, quem sente a graça de ser chamado a ser cristão, ou a ser sacerdote, ou a ser religioso quando se é novo, porque depois temos a vida toda para aproveitar isso, mas vemos como Deus continua, graças a Deus, a chamar gente noutras etapas da vida, seja para ser cristão, seja para ser religioso, seja para ser sacerdote. E por isso o seu chamamento pode surgir em qualquer altura da nossa vida. A parábola dos trabalhadores da vinha recorda-nos isso. E todos nós ficamos surpreendidos com o que acontece no fim, não é? Porque Deus depois concede a todos o mesmo, o prémio que é a felicidade da vida eterna. O seguimento para seguir e para dedicar a nossa vida a Jesus é sempre uma novidade. É sempre uma eterna novidade, porque Deus é a eterna novidade. O verdadeiro discípulo é aquele que percebe isso e que se alegra com isso. Sobre esta questão de ser discípulo, passando propriamente à temática deste dia, deste encontro, gostaria de sublinhar alguns aspectos da nossa identidade como discípulos. Primeiro é o caráter central de Jesus. A iniciativa é dele. Se olharmos para o chamamento dos primeiros discípulos, que depois o Senhor os torna apóstolos quando os envia, os Evangelhos dizem-nos: Jesus viu e chamou. Não foram eles, não fomos nós, não somos nós que nos constituímos discípulos. Não somos nós, não fui eu que escolhi ser padre. Não, foi Deus que me escolheu. Eu simplesmente depois fui capaz de perceber isso e de responder. Assim como cada um de nós hoje é cristão, é discípulo de Jesus porque o Senhor o chamou. A nossa parte, a nossa graça, consiste em não termos ficado indiferentes, porque nós sabemos que o Senhor chama muitos que simplesmente fazem de costas, que não o querem ouvir. É mais fácil, porque isso, responder que sim, traz compromisso, traz exigências, traz sacrifícios, traz renúncias. Por isso é que o Senhor diz: se não estivermos dispostos a renunciar a tudo e mais alguma coisa para o seguir, mas depois a verdade é que nós percebemos que renunciando a tudo e mais alguma coisa, depois o Senhor compensa-nos com tudo e com mais alguma coisa. Não é? E quem é chamado sente isso, experimenta isso. E esta alegria, precisamente de sentir e de experimentar isso, é o que nos dá força para continuarmos a procurar ser discípulos de Jesus. Além disso, o discípulo tem como prioridade a adesão à pessoa de Jesus. E isso de tal maneira que o discípulo do Evangelho não inicia uma aprendizagem para converter-se em mestre. Nada disso. Mas permanece sempre discípulo e mestre. Há só um. Esta consciência de que somos discípulos é algo tão importante que, quando nós começamos a pensar em querer ser mestres, depois, lá está, facilmente percebemos que o maligno vai semeando em nós aquele orgulho.
aquele desejo de acharmos eu sei mais do que aquele. Que bom seria que efetivamente cultivássemos esta virtude da humildade e nos sentíssemos sempre discípulos, mesmo quando o Senhor e a Igreja nos envia a sermos discípulos missionários. O Papa Francisco fala nisso. Ser discípulo missionário, ou seja, discípulo que é enviado a partilhar aquilo que descobriu, aquilo que encontrou. Ora bem, segundo ponto é o atrativo do chamamento de Jesus é tão forte que tem de levar a um profundo desprendimento. E vamos percebendo isso quando queremos ser discípulos autênticos. Desprendimento das coisas, das pessoas, que é aquilo que custa mais. Aprender o desprendimento da própria vida, que é sempre uma coisa difícil de fazer, mas que é tão importante. Este romper com os laços sociais, tantas vezes com o emprego ou com alguns empregos, quando percebemos que eles estão em contradição com o querer ser cristão, a questão dos meios económicos, a gestão de tudo isso, no fundo, deixar as redes e as barcas como fizeram os discípulos para nos dedicarmos mais ao Senhor. Ter tempo para a nossa prática dominical, ter tempo para a nossa oração individual, para a nossa oração comunitária, ter tempo para aprender e aprofundar a Palavra de Deus, o nosso conhecimento doutrinal, catequético, naquilo que o magistério também da Igreja nos ensina. Terceiro ponto, o seguimento é um caminho. E isto expressa-se em movimentos. Deixar e seguir. É este movimento, portanto, o deixar muita coisa para seguir Jesus, que indicam este recentrar a vida em Jesus e não na nossa vontade própria, nos nossos projetos pessoais. Não se trata de repetir mimeticamente a vida de Jesus, mas seguir os seus passos e anunciar a sua boa nova hoje, no aqui e no agora. No aqui, ou seja, onde estamos inseridos, e no agora, que é o presente da vida que o Senhor nos dá, um presente concreto. Não estamos a pensar no passado, obviamente projetar o futuro, mas não ficarmos em atitudes de lamento porque no passado não fizemos isto, devíamos ter feito aquilo. Claro, podemos pensar para avaliar, mas não cair, não perder muito tempo no passado. Quem fica no passado perde o futuro e perde o presente. Quarto ponto, o seguimento é missão. E isso é um pormenor muito importante. Duas são as coordenadas do discípulo. Primeiro, a comunhão com o Mestre. Comunhão com o Mestre. E o compromisso com o mundo. Este mundo que Deus em Jesus veio salvar. Como diz São João, Deus não criou o mundo para o condenar, mas para o salvar. A segunda nasce da primeira. Jesus não nos coloca num espaço separado e sectário. Se calhar há correntes na Igreja que querem viver, enfim, um bocadinho à margem, que se acham, porventura, melhores do que os outros. Não vamos agora condenar ninguém, não é disso que se trata, mas ter esta consciência de que, de facto, a única coisa para a qual devemos estar separados é na busca da santidade. Mas isso sempre na comunhão com os outros. E percebendo que, de facto, se alguma coisa nos separa, é o desejo de, como discípulos,
servir o Senhor, seguir o Senhor e, pelo nosso exemplo, atrair outros para que também sejam discípulos como nós e queiram fazer caminho de aprofundamento da fé em Jesus Cristo, onde tudo vai acontecendo. Portanto, repito, Jesus não nos coloca num espaço separado e sectário, onde tudo é fácil, mas envia-nos a este mundo e é aí que temos de ser discípulos e testemunhos da Boa Nova. Passando, acho que já estou a chegar à meia hora, mas dou-me mais 5 minutos. Mais 5 minutos. O chamamento pode surgir em qualquer lugar. Portanto, este é o 5º ponto. Vemos como Jesus chama nas margens do lago, onde ele passeava. Não há cenários sagrados para o chamamento dos primeiros discípulos. Por isso o Senhor continua hoje, quer na igreja, quer no trabalho, quer no meio das tarefas diárias, a chamar discípulos, a convidar pessoas. E serve-se de nós que já somos discípulos, para chegar a essas pessoas. É connosco que Ele conta. Cada crente deve ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo significa ser seguidor de Jesus. A conversão implica mudança de vida. Não fazemos mais parte da multidão que apenas ouve a palavra. Somos e tornamos-nos discípulos praticantes da palavra. O apóstolo Tiago, tanto no primeiro capítulo, versículo 22, diz-nos isso. Não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, cumpridores da palavra. Ora bem, o que é que faz um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus ama Jesus. O discípulo tem um relacionamento pessoal com Jesus. O seu amor a Jesus leva a obedecer-lhe e a aprender dele. E daí esta intimidade tão profunda que deve existir na ligação. Há um episódio que eu não queria deixar de partilhar convosco, que é quando o Judas sai do grupo, traiu Jesus, a dada altura percebemos que falta um no grupo. E por isso, entre a Ascensão e o Pentecostes, os apóstolos perceberam que tinham que escolher alguém para substituir Judas no grupo dos 12. E quem é que eles foram escolher? Houve uma preocupação. Alguém que tenha sido discípulo de Jesus desde a primeira hora. Nós sabemos que alguém do grupo dos 12, havia aqueles 72 discípulos, como São Lucas nos refere, composto por homens e mulheres. Foi naquele grupo que eles foram escolher 2 que tinham sido discípulos de Jesus desde a primeira hora. Escolheram José e Matias e depois vemos como tiraram as sortes e a sorte caiu sobre Matias. Mas para ser inserido no grupo dos apóstolos, teve que ser um discípulo de Jesus da primeira hora, ou seja, alguém que aprendeu diretamente de Jesus. Claro que depois os apóstolos transmitiram a outros e esta sucessão chegou até nós, graças a Deus. Então, passando à frente, e para terminar, o discípulo é aquele que imita Jesus. O objetivo do discípulo é ser cada vez mais como Jesus. Obedece no sentido em que põe em prática o que aprendeu, mesmo que isso signifique sacrifício e renúncia. Por isso é que o discípulo faz mais discípulos de Jesus. Ele quer que outros conheçam Jesus e o amem e descubram como é bom ser discípulo. Eu tinha preparado muitas mais coisas para dizer e, portanto, às vezes tenho dificuldade em síntese, mas termino neste ano em que celebramos
os 150 anos do nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma santa que me diz muito, termino com um pensamento do Papa Francisco sobre Santa Teresinha, citando-a, e que diz isto, porque acho que é muito oportuno para aqui. Como sucede em todo o encontro autêntico com Cristo, esta experiência de fé chamava Teresinha para a missão. Teresa pôde definir a sua missão com as seguintes palavras: eu desejarei no céu o mesmo que na terra, amar Jesus e fazê-lo amar. É isto que eu acho que se pode dizer de qual é a missão de um discípulo. A missão do discípulo é amar Jesus e fazê-lo amar.